Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando mais uma mensagem do Sermão do Monte, o casamento cristão. E o nosso texto para meditação é Mateus 5, 27 e 32. E a questão hoje que nós vamos tratar é a questão da pureza matrimonial do cristão. Jesus se refere ao sétimo mandamento que proíbe o adultério, Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18. Ele vai além, fala do divórcio e do 10º mandamento, que proíbe cobiçar a mulher do próximo, o que também é adultério. Êxodo 20, 17 e Deuteronômio 5, 21. Não adulterarás. Mesmo que a nossa sociedade seja obcecada pelo sexo e tente nos oferecer padrões morais abaixo dos que Deus preparou para nós. O sexo fora do casamento, o divórcio, a homossexualidade, a pornografia, a pedofilia, a bestialidade, sexo com animais, são cada vez mais comuns em nosso tempo. No entanto, o nosso modelo é a palavra de Deus e é firmado nela que manteremos a pureza moral antes e durante o casamento. Nós vamos ver alguns padrões que nós devemos conservar. O que Jesus diz? Jesus fala sobre o adultério. O adultério é a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Se a relação sexual for entre um casado e um solteiro, o casado comete adultério e o solteiro, fornicação, cuja gravidade é a mesma. Jesus expande esse conceito condenando qualquer sorte de relações sexuais ilícitas. Jesus vai além. Para ele, a impureza sexual mais ampla atinge também a imaginação, verso 28. Jesus não proíbe o homem de olhar para uma mulher, mas de cobiçá-la, de fitá-la com desejo lascivo. Como não cobiçar? Jesus nos dá a resposta no verso 29 e 30. O que é preciso é manter uma disciplina moral. Devemos disciplinar-nos a não permitir que a nossa carne se aprofunde no erro. Veremos algumas sugestões e soluções apresentadas por Jesus, sugeridas por Jesus. Arrancar o olho. A imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. Olhar com intenção impura leva à hesitação, que logo se transforma em esquema. Da hesitação erótica vai-se para o adultério espiritual e muitas vezes para a consumação do ato sexual ilícito. Sempre que os homens e as mulheres aprendem a controlar o sexo na prática, é porque antes aprenderam a fazê-lo nos olhos da carne e do pensamento. John Stott. Outra sugestão de Jesus: cortar as mãos e os pés significa pegar e andar menos para não cair em tentação. Vigiar, se precaver. É melhor perder um membro e entrar na vida mutilado do que conservar todo o nosso corpo e irmos para o inferno. A eternidade é mais importante do que os prazeres passageiros deste mundo. 1 Coríntios 7,13. O que se torna necessário a todos aqueles que têm forte tentação sexual e, na verdade, a todos nós, em princípio, é a disciplina na vigilância contra o pecado. É preciso colocar sentinelas morais contra o pecado, segundo John Stott. O contrário de oferecer os nossos corpos ao pecado, Romanos 6,13, é oferecê-lo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, Romanos 12,1. Deus é a fonte de poder que nos ajuda a controlar a nossa sexualidade. Ele, com seu Espírito, nos purifica e a todo momento de nossas atitudes erradas. 1 João 19 e 1 Coríntios 6,11. O que Jesus fala sobre o divórcio? Ele falou sobre o adultério, agora nós vamos ver o que ele fala sobre o divórcio. Jesus agora passa a discutir sobre a interpretação que os fariseus davam a Deuteronômio 24, 1, 4, no que se refere ao divórcio.
Qualquer coisa era motivo para se entregar a carta de divórcio na mão da mulher. Uma comida mal estragada, uma roupa mal passada, tudo era motivo para. As coisas mais triviais eram motivo para permitir o divórcio. A relação matrimonial estava insegura. O casamento moderno tem se tornado muito instável. Através da televisão, de novelas que nós vemos, que lá na novela pode, lá na novela não tem problema, mas nós sabemos que nós somos tirados desse mundo, nós somos resgatados deste mundo, e para nós é diferente. Jesus, pelo contrário, diz que o divórcio somente poderia ser permitido se tivesse havido relação sexual ilícita. Mateus 19:9. Jesus preserva com isso a instituição do casamento. O Oswald Sanders, segundo ele, Jesus está ensinando o seguinte: o divórcio jamais foi da vontade de Deus. Deus nunca teve vontade que você unisse com uma mulher e que você se separasse. Ele fala que os dois se tornam uma só carne e só a morte vai separar. O matrimônio só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges. Mateus 19:6. Quem se divorcia de seu companheiro em casa onde não houve relação sexual ilícita é culpado de grave pecado. Cuidado, meu querido. Largar a esposa porque ela não te acompanha na obra, largar a esposa porque ela não tem os mesmos alvos seus, largar a esposa ou largar o marido porque ele não caminha junto com você, você tem outra visão e ele não te acompanha. Cuidado. Você pode estar incorrendo em grave pecado. 4. A parte ofendida que volta a casar-se, estando vivo seu esposo ou esposa, comete adultério. Se não houve relação sexual ilícita e você separou, contraiu novas núpcias, você está em adultério. Segundo a palavra. E a palavra de Deus é a verdade. O propósito dessas restrições é preservar a sanidade da família. Mateus 3:4. O leito sem mácula, sem ruga. Sendo assim, o casamento é uma instituição exclusiva e permanente. Divorciar-se de um parceiro sem que tenha havido relação extraconjugal dele, casar-se com outro ou casar-se com uma pessoa divorciada e entrar num campo proibido é assumir um relacionamento adúltero, pois a pessoa está casada aos olhos de Deus, mesmo tendo conseguido um divórcio aos olhos da lei humana. Deus odeia o divórcio, Mateus 2:6, e proíbe o adultério, Êxodo 20:14, Mateus 5:27 e 28. Mas esses não são pecados imperdoáveis. Basta você se regenerar, caminhar na presença de Deus e Ele te perdoa. É bom lembrar que a ênfase de Jesus não é sobre o divórcio, e sim sobre o casamento. A sua ênfase será sempre sobre o perdão e a reconciliação e não na tragédia do divórcio. Cabe a cada um de nós gastar tempo avaliando os preciosos preceitos de Deus para o casamento. Investir tempo e esforço na nossa união para que o divórcio não ganhe espaço em nossas famílias e igrejas. Além do mais, quando o casamento se desentrega, segue-se a culpa, a ira, os ressentimentos, o medo e o desapontamento. E para concluir, Jesus visa a total pureza dos seus discípulos. O corpo dos discípulos pertence a Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Assim, esta lei mosaica se cumpre somente no corpo crucificado. Quanto ao casamento, preservá-lo não é tarefa fácil, mas se o casal confiar que Deus pode melhorá-lo e mantê-lo, o divórcio jamais será necessário. O casal deve buscar a sabedoria, força e orientações divinas à medida que caminha. A leitura diária das Escrituras e a oração são forças poderosas que preparam os casais para o poder curativo de Deus. A nossa força, pela pureza moral, está na nossa comunhão com Jesus. Ó Cristo, de coração, pensamento e ações puras, quero oferecer o teu segredo. Dá-me de tua pureza. Ajuda-me, pois, ser assim tão natural como tu és. Stanley Jones, querido, analise, reflita.
Pague preço pelo seu casamento, pela saúde da tua família, para que você possa estar dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Eu gostaria de te agradecer nessa tarde maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.